Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, demorou um pouco a sair, mas finalmente está aí os jogos do mês de setembro. Serão 4 jogos, 12 pontos em disputa e sinceramente o Vasco precisa dos 12, mas enfim. Eu vou passar aqui quais jogos serão em quais dias. Na minha opinião são 2 jogos difíceis e 2 jogos médios. Eu acho que o Vasco dá para levar uma pontuação boa desse mês. Bem, sem mais enrolação, vamos aos jogos. Amanhã, dia 9 de setembro, o Vasco enfrentará o Grêmio em São Januário a portões fechados. O Grêmio vem de uma ótima vitória contra o Sport, ganhou de 5-0 e com time misto. O Grêmio atualmente está na segunda posição com 43 pontos, é um dos times mais fortes do campeonato e será um jogo muito difícil. Apesar de ser em casa e apesar do último jogo contra o Grêmio não ter sido ruim, eu me arrisco a dizer que o empate não seria um mau resultado. O Grêmio vem jogando muito bem, apesar de estar com seu foco na Libertadores agora, ainda assim é um time muito perigoso, mesmo se ele jogar com um time misto. O Vasco precisaria de muita atenção em sua defesa e ter uma definição boa em seus ataques, fazer os gols quando tiver as oportunidades. Enfim, prevejo um jogo bem difícil, mas eu falarei mais sobre o jogo do Grêmio na live. Bem, vamos para o próximo. No dia 17 de setembro, o Vasco pegará o Corinthians lá na Arena Corinthians. Esse é o segundo jogo mais difícil do mês de setembro. O Corinthians é o atual líder com 50 pontos. O time está voando no campeonato, está praticamente com a mão na taça. Isso pode ser um atenuante porque o Corinthians pode não entrar tão ligado por estar numa situação tão confortável, mas isso não garante nada. O Corinthians não tem um super time, mas tem um time muito arrumado. Então, assim como o Grêmio, eu acredito que o empate também não seria um mau resultado. O último jogo do Vasco contra o Corinthians não foi nada bom, o Vasco foi goleado. Inclusive, os jogos que o Vasco fez contra o Corinthians no ano, os 2 o Vasco foi goleado. Então eu acho que o Vasco precisa entrar ligado e, como eu disse, um empate não seria um mau resultado, tendo em vista o retrospecto que o Vasco vem tendo contra o Corinthians. O terceiro jogo do mês acontecerá no dia 25 de setembro, às 8 horas. Esse jogo será na Ilha do Retiro contra o Sport. O Sport atualmente ocupa a 11ª posição, está uma posição acima do Vasco com 29 pontos. O Sport levou uma goleada recente e o time está bem abalado. Eu diria que não é um time tão forte, pelo menos não é tão forte quanto o Grêmio e o Corinthians. O último jogo que fizemos contra o Sport nós vencemos, tá certo que foi em casa e o fator casa ajudou bastante, mas mesmo assim vencemos. E eu acredito que é um dos jogos que dá para o Vasco vencer dessa tabela do mês. O último jogo do mês de setembro será no dia 30, às 16 horas, contra a Chapecoense. Esse jogo ainda não tem definição, mas provavelmente será em São Januário. A Chapecoense no momento ocupa a 17ª posição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 25 pontos. Bem, como eu havia dito, todos os times estão muito colados. Os times que estão na zona intermediária para os times que estão na zona de rebaixamento está com uma distância de 3 pontos. Então é muito importante o Vasco pontuar em todos os jogos, não perder nenhum jogo, pelo menos marcar um ponto, para que não fique perto da zona de rebaixamento. Bem, o último jogo do Vasco contra a Chape o Vasco perdeu e eu espero que o Vasco vença esse jogo, que o Vasco jogue bem. A Chapecoense não anda bem das pernas, não está jogando bem há algum tempo. São outros 3 pontos que eu diria garantidos nessa etapa do campeonato. Enfim, para a tabela do mês de setembro, eu acredito que o Vasco empata com o Grêmio, empata com o Corinthians, vence o Sport, vence a Chape. Um resultado ruim seria o Vasco vencer 2 jogos, perder um jogo e empatar o outro. E um péssimo resultado seria o Vasco perder a maioria dos seus jogos. Bem, como eu disse, o campeonato está muito embolado e o Vasco precisa vencer a maioria dos seus jogos. E é o que eu espero que aconteça. Bem, basicamente é isso, mas me diz você, o que você acha dessa tabela? Quais jogos você acha que o Vasco vence? Quais jogos você acha que o Vasco empata? E quais jogos você acha que o Vasco perde?
Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.